Não existe um bolsonarismo raiz. Existe um bolsonarismo feito nas coxas, falando assim a grosso modo. Fascistoide, pessoas de caráter duvidoso, pessoas que se acha fácil leva, pessoas que não têm uma construção mental segmentada. É algo muito estranho o bolsonarismo. É, é algo que surgiu a partir de 2017, quando a mídia corporativa, na verdade em 2016, começou com aquela campanha Fora Dilma, até o momento do impeachment. Um pouco bem antes, talvez. Sim, o bolsonarismo é algo dantesco. É algo que, por não ter uma fundamentação, por não ter um lastro político, eles se apegam a qualquer coisa. Eu tenho bons amigos que surgiram a partir do momento que o Bolsonaro surgiu no programa do Ratinho, na Luciana Gimenez, no Pânico, sem nenhum embasamento político. Aquele cara que gritava, que dizia que iria metralhar a petralhada, que lá em 1994 falava em assassinar, em matar o presidente Fernando Henrique Cardoso, cenas fortes. E naquele momento, se algo sério contra o Bolsonaro tivesse acontecido, ele não teria chegado onde chegou na política. Era o político do baixo clero, mas que gritava muito, acostumado a levar tudo no grito. Não embrutecido pela vida, mas pela sua própria ignorância. Um homem que nunca se preocupou em conhecer os meandros da política nacional. Uma pessoa que teve sempre na sua veia o golpismo, por ter sido um militar ruim, mas muito mal militar. E aí viu na política uma oportunidade de ganhar dinheiro, de enriquecer a família. Bolsonaro tem entrevista dele dizendo por aí que nem ele mesmo pensava em se tornar presidente da República. Ou melhor, ele falou que nem pensava em ser vereador um dia, e foi vereador pelo Rio de Janeiro. Depois, vendo que a política era uma facilidade estupenda de se ganhar dinheiro, de se construir uma vida financeira, ele acabou se lançando na política. Não, eu nunca fui adepto de nenhum dos quadros da política trazida pela direita e nem pela centro-direita do Brasil. Uma vez que, se você pegar os primórdios da história, você vê que é tudo muito voltado para o capitalismo, ou seja, para a subserviência. Eles gostam de controlar a senzala. Ah, tá. Senzala eu digo que é a casa grande, é a mídia guiada ou teleguiada. Por exemplo, a mídia corporativa do Brasil, em se tratando da Rede Globo, de Folha de São Paulo, de Estadão, de outras emissoras como SBT, Record, a própria Band, são voltadas para grupos fortíssimos de empresário. Olha só a família Marinho, quanta riqueza aquela família tem. Já chegou a ser, saiu em pesquisa na revista Forbes, como a quinta mais rica do mundo. Família Marinho, exatamente. E como surgiu a Rede Globo de televisão? Através de uma grande farsa, sabe? Quando se comemora 60 anos de Rede Globo de televisão, você vê por trás de tudo aquilo tem uma grande mentira, uma grande história mal contada. Talvez você não saiba qual que era o primeiro símbolo da Rede Globo de televisão. Dá um Google aí, eu não vou falar para não me comprometer aqui, entendeu? Não, o bolsonarismo é algo assustador, por quê? Porque são pessoas que não ganham por mérito. São pessoas que ganham, que querem ganhar no grito. Como surgiu o Bolsonaro? Através do grito, do alarde, do mito. Aquele cara que ia num programa de televisão e desafiava os poderes. Exatamente. Falava mal do STF, falava mal dos seus colegas políticos, gritava, mandava jornalista calar a boca. Isso não condiz com a boa conduta de um cidadão. Sim, exatamente isso. Se quando ele falou
que o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994, salvo engano, mas acredito que tenha sido, se ele tivesse sido coibido ali, se ele tivesse respondido um processo, como ele é muito frouxo, muito covarde, se ele tivesse sido indiciado, se ele tivesse sido convocado a se explicar melhor, talvez ele tivesse segurado a bola, segurado a onda dele, e não tivesse partido para esse lado extremado que ele é hoje. Literalmente fora da casinha. Fora da casinha até letra D, pegando assim a caráter de alfabeto, né? Porque ele se diz fora da casinha, meio que maluco, beleza, que quando a coisa aperta ele corre pro coitadismo. É, mais ou menos isso. Eu entendo o Bolsonaro como uma pessoa que sempre se deu bem em tudo. Malandro, não o típico malandro carioca, aquele malandro mesmo, um malandro porque vê malandragem em tudo. Ele, por ser um malandro meia boca, ele quer se dar bem porque ele sempre está seguindo os grandes malandros. E aí abre-se porta para que ele viaje nessa onda de malandragem. Mas ele não tem arrumação para ser visto como um grande malandro. Então, o Bolsonaro, ele deveria ter respondido alguns processos lá atrás. Quando ele falava, enaltecia o brilhante Ustra, um grande torturador, lá ele deveria já ser indiciado, já ser investigado, porque esse desejo tanto por golpe de Estado, ou esse desejo extremado por golpe de Estado. Se lá tivessem cortado as asinhas dele, ele talvez não tivesse feito tudo o que fez para tentar se perpetuar no poder. Como um fascista que ele é, cheio de apontar nos outros aquilo que tem nele, e isso é de pessoas que têm um caráter duvidoso, pessoas fracas de personalidade, pessoas que querem ganhar no grito, ou como aqueles meninos mal educados que querem ganhar um brinquedo ou alguma benesse do pai e da mãe, ou de alguém que cuida dessa criança, né? Que quer ganhar no grito através do choro. Eu não posso ganhar assim, mas eu ganho assim. Eu não ganho por sabedoria, eu não ganho por paciência, mas eu ganho no grito, no coitadismo. O Bolsonaro é uma cria desse tipo de segmento. Por isso que ele não desperta nenhum interesse de quem tem algum ponto de inteligência acima do comum. O que sabemos do Bolsonaro é que ele se criou na política na base do toma lá da cá. Ele recebia salário sempre, recebia as benesses do Estado, sempre escolhendo um lado para ficar, sempre votando projetos que o beneficiaria, e na sua vida pregressa na política como deputado, ele nunca teve nenhum projeto consistente e coeso que ele fizesse em prol do povo brasileiro. Sim, eu acredito que o Bolsonaro surgiu muito por conta da gritaria dele, do fora da casinha, eu vou jogar fora do sistema, mas nem ele sabe o que é o sistema, porque quando ele esteve nas mãos do sistema, ele não soube jogar o jogo de xadrez que o sistema impõe. Então ele deixou muito a desejar nesse sentido, nesses pontos. Então, o Bolsonaro é um projeto que deu muito errado. E quando eu falo que ele não soube jogar o jogo que foi posto para ele, na época que ele se tornou presidente da República, ele simplesmente chutou o tabuleiro com todas as suas peças. Porque para ele ter se reelegido, bastava quando a pandemia chegou, ele ter abraçado a pandemia, não a doença, mas ter entendido que era algo, uma crise sanitária fortíssima em todo o mundo, e ele deveria ter aceitado aquilo, ter facilitado para comprar vacina, não tivesse negado a pandemia e nem a nação brasileira, que por si só é maravilhosa, um povo maravilhoso, um povo trabalhador, um povo que é doutrinado a não ter grandes conhecimentos. E ele se deu mal nisso aí, porque as pessoas que perderam suas respectivas
membros da família, suas respectivas pessoas amadas, pessoas que perderam outras pessoas, acabaram se revoltando com ele. Se ele tivesse montado um projeto para dizer, gente, é o seguinte, como é uma crise sanitária perigosa como a pandemia, vamos primeiro cuidar da saúde do povo, vamos dar apoio a essa população, a esse povo. As pessoas estavam com medo. Eu lembro que na época da pandemia, eu cheguei a chorar algumas vezes, às vezes indo para São Paulo, sendo parado na rodovia Castelo Branco, tendo que mostrar, não um atestado, mas mostrar para que finalidade eu ia, porque as pessoas eram proibidas de sair de dentro de casa. Até mesmo aqui rodando em Sorocaba algumas vezes, no trânsito sozinho dentro do carro, vendo de segunda a segunda as ruas sem movimento algum, as pessoas correndo com medo das outras, porque era algo assustador. Eu cheguei a chorar algumas vezes dentro do meu carro, porque era algo muito sério. E tudo isso aconteceu por conta do descaso, a mídia dizendo todos os dias que era algo perigoso. E ao mesmo tempo, um chefe de Estado que era para estar do lado do povo, ele zombava, imitava pessoas se afogando, sabe? Então, tudo isso contribuiu muito para que ele perdesse em 2022 e fosse odiado por muita gente. Então, isso dele não é de agora. Exatamente, ele tinha a máquina na mão e não soube aproveitar. Bastava ele ter aceitado a crise da pandemia, que ele teria se elegido em 2022. Mas aí ele fez tudo o contrário. Ele simplesmente não quis jogar o jogo. Exatamente, ficava acusando países como a China, por ele ser sempre de direita, de centro-direita. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que, em alguns momentos, ele esteve do lado do PT. Então, Bolsonaro foi aquela pessoa que sempre jogou do lado que fosse favorável a ele. Ele sempre olhou para o próprio umbigo. Exatamente. Por isso que ele não conseguiu se reeleger e agora é inelegível como ele está. Não, no fundo eu não tenho ódio de ninguém, não tenho ódio dele, não tenho ódio das pessoas que gostam dele, eu não tenho ódio de ninguém. Eu só acho que ele foi um mal necessário. O Brasil precisava passar por esse choque que passou para que tudo fosse colocado às claras, para que ele mostrasse realmente quem ele é. Uma pessoa que sempre pensou no seu próprio benefício, sempre trabalhou a benefício próprio. Tão somente isso. Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Ele não ganha mais nem para síndico de prédio. Não tem condição. É isso. Bolsonaro é isso. Em síntese, eu diria que na minha visão, tão somente na minha visão, Bolsonaro é uma mistura de coisa ruim com o que não presta. Porque o ser humano, ele pode ter uma pecha de que é ruim, mas quando ele pratica uma ação ou duas ações boas, as ações boas tendem a superar as ações ruins. E ele não conseguiu fazer isso nem no pior momento do Brasil. É tão somente isso. Essa é a minha opinião. É isso aí. Valeu, grande abraço, muito obrigado e a gente volta.